Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, uma boa noite a todos. Estamos nesse momento iniciando o nosso encontro número 12 do nosso estudo dos postulados da doutrina dos Espíritos. Nesse momento, estamos nos aproximando do assunto os Espíritos. E antes de iniciarmos o nosso estudo, vamos conclamar o auxílio e o amparo e a instrução dos nossos mentores, dos irmãos que nos auxiliam, dos irmãos que nos amparam, nos dirigem e que conduzem junto a nós estas atividades. Pedimos a Deus a permissão para adentrarmos no seu mundo espiritual, para que possamos estabelecer uma comunicação plena com estes ensinamentos e que possamos ser felizes nas nossas abordagens e que tenhamos esse auxílio para que não nos falte a assertividade nas informações. Conclamamos também aos irmãos que se mantenham em elevação espiritual para que nós possamos obter êxito nos nossos estudos de forma ordeira, de forma harmônica, para que a gente possa então nos colocar cada vez mais junto ao nosso Mestre Jesus neste trabalho, que é um trabalho do Mestre e que nós estamos aqui apenas como seus mensageiros. Que assim seja. Então, iniciamos hoje o nosso estudo, o nosso encontro número 12, com muita satisfação. E para iniciarmos o nosso trabalho, vamos refletir acerca da mensagem de Jesus no Evangelho de João. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que foi gerado do Espírito. Então, esta mensagem, Jesus passou para o Nicodemos, quando Nicodemos queria ter informações acerca do que significaria renascer, nascer de novo. E aí Jesus estava apresentando para Nicodemos naturalmente a figura do Espírito, que é justamente o que a gente entende como sopro, um vento, sopra onde quer. Então, é algo invisível aos olhos da matéria, não é mesmo? E aí ele não sabe de onde vem e nem para onde vai. Por quê? Porque não conhece a vida espiritual. Assim é todo aquele que foi gerado do Espírito. O que ele está querendo dizer é que o Espírito, ele é o gerador desta vida, ele é o gerador desta realidade que é desconhecida, podemos assim dizer, aos olhos dos homens materiais, com exceção de alguns que possuem a sua mediunidade, que possuem o seu trabalho de comunicabilidade melhor estabelecido. Apesar de que todos nós temos o nosso processo mediúnico, né? Todos nós temos a nossa comunicabilidade com o mundo dos espíritos. E hoje o que é que nós vamos abordar? Né? O que é que nós vamos falar sobre esse assunto? Primeiro nós vamos falar sobre a origem e natureza dos espíritos, né? O que é que seria um espírito? Né? O que é que representa isso que a gente, na verdade, muitas pessoas chamam de alma, muitas pessoas chamam de fantasma. Ah, eu vi um espírito, não é? Um vulto. O que é que seria o espírito, na propriamente dita? Porque todas essas definições são definições grotescas da matéria. Espíritos são criações divinas, inteligentes do universo. Então, são criações de Deus, naturalmente, com inteligência e que estão em todo o universo. Ou seja, existem infinitos espíritos. Os espíritos não são matéria, mas também não são nada. São, antes de tudo, existências incorpóreas. Nós vamos ver mais à frente o conceito de matéria, o conceito de espírito, para que nós possamos ter uma compreensão mais ampla acerca do que viria a ser esta criação divina. E aí a gente já vê de cara, né, o atributo de que os espíritos são criados. Os espíritos são criados, eles são desenvolvidos. Eles não nascem do nada, eles não brotam do nada. São entidades que são elementos universais criados por Deus. E aos espíritos são atribuídas inteligências. O que seria inteligência? Né? A inteligência é justamente a sabedoria, não é? A consciência do todo universal, é o saber
infinito não seria o caso, mas o saber pleno, o saber absoluto das coisas do universo estão nestas criações que são os espíritos. Todas as outras coisas não possuem a inteligência que o espírito possui, ok? Então ele não é matéria. Nós não podemos chamar o espírito de matéria, mas também não existe o nada, né? Não existe o que a gente entende como antimatéria, que é aquilo que a gente não pode tocar, aquilo que a gente não pode pegar, então é o nada. Não seria desta forma, né? E os espíritos, eles são uma substância quintessenciada, uma substância tão sutil e etérea, porém imaterial, incorpórea, mas existem. São existências que nós humanos não podemos definir a sua natureza propriamente dita. Do Livro dos Espíritos. O que é o espírito? Que é espírito? Na verdade, ele não pergunta que é o espírito, ele pergunta assim: que é espírito? O que seria essa palavra espírito? É o princípio inteligente do universo, exatamente onde está abrigada a inteligência transformada do universo. Por que é transformada? Nós vamos ver lá adiante que os espíritos, eles são formados dos fluidos inteligentes, da origem a origem dos espíritos é para nós um mistério, porém eles são formados pelo fluido inteligente. Qual a sua natureza íntima? Não é fácil analisar o espírito na vossa linguagem. Para vós ele não é nada porque não é palpável, mas para nós ele é alguma coisa. Ficai sabendo, nenhuma coisa é o nada e o nada não existe. Então o entendimento que nós temos de que existe em algum local, existe alguma criação divina que esteja vazia ou que não esteja ocupada, é algo que cai por terra. Por quê? Porque Deus não criou nada ocioso e nada para ser inútil, nada para não ser produtivo, nada para não ser ocupado. Tudo perpassa pela nossa dificuldade de compreender, pela nossa dificuldade de ver, de descrever com os olhos da matéria. Então, qual é a natureza íntima dos espíritos, né? A gente não consegue entendê-lo justamente porque para nós ou é material ou não é material. Se não é material, não existe. E quando nós falamos de matéria, nós estamos falando daquilo que nós podemos sentir, aquilo que nós podemos interagir com os nossos sentidos: tato, olfato, paladar, visão e audição. O som é matéria, o cheiro é matéria, tudo que a gente vê é material, tudo que a gente toca é material, não é mesmo? E tudo que a gente sente o sabor, ou que toca na nosso aparelho, nossa boca, né, vamos dizer assim, são matérias. Então tudo que não interage com a gente, nós não consideramos. O homem material não considera. Entretanto, os espíritos nos relatam que para eles o espírito é algo justamente por quê? Por causa dessa diferenciação, a possibilidade que o espírito tem de perceber, de interagir com coisas que a matéria restringe. Espírito é sinônimo de inteligência? E aí então, é uma pergunta importante, porque a gente não pode compreender que o espírito seria pura e simplesmente inteligência. A inteligência é um atributo essencial do espírito, mas um e outro se confundem num princípio comum, de maneira que para vós são uma e a mesma coisa. O que é que os espíritos estão tentando nos informar? Estão tentando não, eles estão nos dizendo que os espíritos possuem inteligência. É uma das características, é uma das ferramentas do espírito, é a inteligência. À medida que nós vamos nos depurando, à medida que nós vamos nos libertando da matéria, a gente vai começando a compreender melhor, a gente vai começando a interagir melhor e ter melhor consciência do que é o espírito. Então, além dele possuir a inteligência, que é justamente a consciência, o conceito lógico, o conceito da dimensão do universo,
o conceito do transformar os elementais do universais, isso a gente vai ver um pouco mais à frente. Mas então o espírito ele é dotado de uma série de potências, dentre elas a inteligência. Correto? O espírito é uma criação divina dotada de enormes possibilidades, muitas possibilidades. Para sermos até de certa forma mais direto, todas as coisas criadas no universo, aquelas que vêm antes dos espíritos, naturalmente não, mas os espíritos são seres co-criadores do universo. É através das manipulações, através do conhecimento, do domínio dos elementais, dos fluidos cósmicos, das energias cósmicas, através dessas manipulações, através dessas combinações em níveis inconcebíveis para nós, são criadas todas as coisas do universo, em que Deus não opera diretamente, e sim por intermédio dos espíritos. E também dos espíritos encarnados, porque os seres humanos encarnados também são co-criadores das coisas universais. Porém, os espíritos são aquilo que nós podemos atribuir de inteligência, o saber acerca das coisas do universo. Pode-se conhecer o espírito sem a matéria, e a matéria sem o espírito? Pode-se, sem dúvida, pelo pensamento. É uma resposta simples, curta, porém, ela traz uma profundidade muito grande no que diz respeito ao pensamento. Quando nós falamos agora há pouco sobre os sentidos, nós falamos sobre o tato, o olfato, a visão, a audição e o paladar. Mas eis que nós temos algumas sensações, algumas experiências que não perpassam pelos sentidos, e todas estas experiências estão relacionadas ao nosso comportamento mental, aos atributos mentais. O que eu quero dizer com isso? Que mesmo que eu esteja em um local, por exemplo, fechado, que eu não tenha acesso a nada, que eu não veja nada, que eu esteja com todos os meus sentidos paralisados, a minha cabeça continua funcionando e ela continua processando informações, ela continua interagindo com o universo. A gente brinca que o ser humano ele pode ser aprisionado em todos os seus sentidos, ele pode parar de falar, de ver, de andar, de caminhar, mas ninguém é capaz de impedir alguém de pensar, nem mesmo aqueles espíritos que estão ocupando corpos imperfeitos, os dementes, até mesmo as pessoas que se encontram em estado de coma, elas não perdem o seu pensamento, porque o pensamento pertence ao espírito, ele não pertence ao corpo. Então o corpo não pensa, o corpo é pura e simplesmente máquina, o pensamento não está relacionado ao corpo. O cérebro material, ele é antes submetido ao cérebro espiritual, ao nosso corpo mental, que é um dos corpos espirituais. Então a gente não pensa com o corpo, a gente pensa pelo espírito. É o espírito que é dotado de inteligência. Uma prova disso é que quando o corpo morre, quando alguém morre, o corpo permanece apenas como massa que vai ser digerida pelos micro-organismos, enquanto que sobrevive o espírito. Não seria desperdício se Deus tivesse criado o ser humano para estar restrito apenas ao corpo material. E aí ele ia pensar sobre... Aí quando a pessoa morresse, pronto, perdeu todo o conhecimento, perdeu-se todas as informações, perdeu-se tudo. Não sobrou nada. Mas eis que hoje a gente já tem a confirmação de que não é isso que acontece. O espírito é o dono da inteligência, é o dono do pensamento. Então, quando Kardec pergunta, pode-se conhecer o espírito sem a matéria? E a matéria sem o espírito? Pode-se, sem dúvida, pelo pensamento. Então, o pensamento é o atributo do espírito.
e é uma representatividade da inteligência. A capacidade de pensarmos é uma possibilidade do espírito. Agora, por que que eventualmente as pessoas têm pensamentos perturbados, a pessoa tem pensamentos desconexos? Aí é desarranjo no seu organismo espiritual. Não é que o espírito está num estado de perfeição. Nós não somos espíritos perfeitos. Nós estamos em processo de evolução para nos tornarmos espíritos perfeitos. Quando a gente fala de espíritos perfeitos, são espíritos, inclusive, à prova de danos, à prova de doenças, à prova de anomalias. Já são isentos dessas dificuldades. Quando nós estamos no processo evolutivo, a gente vai naturalmente adquirindo conhecimento. Agora, o organismo não. A matéria não tem inteligência. Correto? Então, por trás de toda movimentação, e isso é importante a gente ampliar a visão acerca da inteligência. Porque a gente está falando de espírito, a gente não está falando de ser humano. Então, o espírito é dotado de inteligência. E tudo na natureza possui inteligência. É só você olhar os animais, as plantas, até mesmo aquelas que a gente chama de matérias inorgânicas, a água, as rochas, os minerais, tudo na natureza possui inteligência. O que é que nós compreendemos com isso? Os micro-organismos, as bactérias, os vírus, tudo na natureza possui inteligência. O que é que isso significa? Significa que o espírito está em tudo. O espírito está em tudo. Então a gente não pode acreditar que somente os seres humanos são seres inteligentes. Ele possui uma inteligência diferente, mais aprimorada do que, por exemplo, os animais, do que, por exemplo, os vegetais, do que, por exemplo, as amebas, os protozoários. Mas todos esses seres são dotados de inteligência, inclusive os seres inorgânicos. Terra, o ar, a água, todos os elementais da natureza, todas as criações, tudo na natureza possui alguma inteligência. Haveria, sim, dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Sim, isso daqui é muito importante para a gente conhecer. A pergunta foi muito, muito pertinente. Haveria, assim, dois elementos gerais no universo. De um lado a matéria e do outro o espírito. Tudo que não é espírito é matéria. E tudo que não é matéria é espírito. Seria isso? Se acima de ambos, Deus, o Criador, Pai de todas as coisas. Essas três coisas são o princípio de tudo que existe, a Trindade universal. Ponto. Primeiro ponto aí é que nós conseguimos entender o que? Nós entendemos que tudo que existe, ele está dizendo, essas três coisas são o princípio de tudo que existe, a Trindade universal. A matéria, o Espírito e Deus. Compreende agora que em tudo que é criado existe esse tripé. Deus acima de tudo, a matéria de um lado e o espírito do outro. Então, na junção entre matéria e espírito, sob a vontade de Deus e sob a interferência dele, existem todas as coisas, tudo nasce. Então, tudo possui a presença divina, a presença da matéria e a presença do espírito. Mas, ao elemento material, é necessário ajuntar o fluido universal. E aqui a coisa começa a ganhar um pouco de diversão, que exerce o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, demasiado grosseira para que o espírito possa exercer alguma ação sobre ele. O que significa? Entre o espírito, que é imaterial, incorpóreo, aliás, e a matéria, que existe em diversos... Quando a gente fala de matéria, a gente precisa compreender que matéria não é o que está na nossa matéria. Nós temos aqui elementos materiais de alta densidade. Mas todas as outras coisas do universo, com exceção do espírito, tudo é matéria.
em algum nível de muita sutileza, de muita leveza e de baixíssima densidade, mas ainda é matéria. A única coisa que não é matéria, que é incorpóreo, é o espírito. Então, o espírito precisa desta energia, deste fluido, deste elemento universal. Por que eu chamo assim um elemento universal? Primeiro, porque ele ocupa todo o espaço do universo. Daí o entendimento de que não existe o nada. Tudo está ocupado ou pelo espírito, ou por matéria, ou pelo fluido universal. E o conceito de universal diz respeito à sua potencialidade. O que é que isso significa? Significa que este mesmo elemento universal é a origem de todas as coisas, como o próprio os espíritos nos trouxeram. Deus, espírito e matéria são o princípio de tudo que existe, mas os espíritos precisam de um elemento intermediário para poder ter ação sobre a matéria. Embora de certo ponto de vista se pudesse considerá-lo como um elemento material, ele se distingue por propriedades especiais. Aí já é a característica do fluido universal. Ele é um elemento material, sim, mas ele tem características especiais. Se fosse simplesmente matéria, não haveria razão para que o espírito não fosse matéria também. Compreende aí o pensamento lógico que os espíritos nos trazem? Ou seja, se ele fosse simplesmente matéria, não havia razão para que o espírito não fosse matéria também. Ele é algo entre o espírito e a matéria. Ele está colocado entre o espírito e a matéria. É fluido, como a matéria é matéria. Suscetível de suas inumeráveis combinações como esta. É algo que, para nós compreendermos esta explicação dos espíritos, a gente precisa sair da nossa caixinha de matéria. Espera aí, mas o negócio não é matéria, mas não diz que fora da matéria só tem os espíritos? Mas entre os espíritos e o que a gente entende como matéria, existem vários desdobramentos da matéria em várias condições, e este que seria o ingrediente para a manipulação, para a construção e para a interação do espírito, que é a inteligência, que é a consciência, que é a transformação, que é a divindade não sendo Deus, é a divindade enquanto criação. Se a gente fosse trazer um exemplo mais ou menos, seria como um computador. A gente tem a carcaça do computador, a CPU, dentro a gente tem os elementais dele, e nós temos os programinhas. Não é mesmo? Dentro do computador tem os programinhas. Os programas, você não consegue pegar os programas, porque eles são informações, eles são fluxos de informações. Mas o que dá inteligência a essa caixa preta, a esse notebook, a essa ferramenta, é essa inteligência que está dentro. Tirando essa inteligência, o computador é pura matéria. É puro material que não tem utilidade alguma, somente para botar coisa em cima ou para tocar fogo ou fazer alguma coisa. Porém, para você dar funcionalidade, você precisa de algo mais palpável. E aí você tem um programa, você tem uma linguagem de programação para você fazer aquele computador funcionar, para poder processar as informações, processar os cálculos. Então, a inteligência do programa é o espírito, podemos dizer. O programinha seria como esse fluido, que ele é utilizado pelos espíritos, pela inteligência para poder processar. E a máquina seria a matéria. É mais ou menos uma analogia grotesca, porém ela tem um pouco, lógico que com muito pouca analogia, mas é algo que a gente pode compreender, pelo menos compreender a natureza, o papel de cada elemento. Ele está colocado entre o espírito e a matéria, é fluido, como a matéria é matéria, suscetível em suas inúmeras combinações com essa. Ou seja, o fluido
é suscetível em inúmeras combinações com a matéria e sob a ação do espírito de produzir infinita variedade de coisas das quais não conheceis mais do que uma parte ínfima. O que é que os espíritos estão dizendo aqui? Ele está dizendo que o fluido material ele se combina com essa matéria, ele se combina com esse elemental que não tem inteligência, que é pura e simples partícula, e com a interferência do espírito, ou seja, ele colocando a sua inteligência à prova, ele vai criar a infinita variedade das coisas, de tudo. Tudo que a gente imagina e tudo que a gente não imagina, como ele diz aqui, das quais conheceis mais do que uma ínfima parte. Esse fluido universal, ou primitivo, ou elementar, sendo o agente de que o Espírito se serve, é o princípio sem o qual a matéria permaneceria em eterno estado de dispersão e não adquiriria jamais as propriedades que a gravidade lhe dá. Aqui já é uma definição mais operacional da coisa. Ele diz o quê? Que esse elemento, quando ele fala fluido, é algo que está ocupando o universo todo e a matéria solta, as partículas soltas. Então, quando o espírito junta essas coisas, ele dá vida. Que sem isso, a matéria ia ser constantemente dispersa. E o fluido universal, ele é como se fosse um elemento que traz uma dinâmica, mas ainda não tem inteligência. A inteligência quem traz é o espírito. Compreende a combinação? Então a gente tem aqui um fluido universal que dá à matéria, dá ao espírito a possibilidade de manipular e transformar a matéria, e assim a matéria ganha utilidade, ganha vida, ganha propósito. Esta é a lógica da criação de Deus. Todas as coisas de Deus são muito perfeitas, mas muito perfeitas. Então aqui a gente tem mais ou menos uma ideia, um exemplo de como que se opera, né? Um pequeno gráfico de como que se operam essas coisas, né? Nós temos Deus acima de tudo, onde ele fornece um elemento chamado, deixa eu pegar aqui a canetinha, ele tem aqui o princípio espiritual, e a partir do princípio espiritual, que é a inteligência, é como se fosse uma fonte de que Deus se vale para poder desenvolver os espíritos. Aí ele desenvolve um, desenvolve dois, vai desenvolvendo os espíritos. E aí ele soltou aqui a sua centelha que vai chegar, é esta criação dele que vai chegar a conhecer Deus. Através, ele cria como? Ele cria através do princípio espiritual, do princípio da inteligência, como se fosse uma fonte, né? Seria como se fosse uma fonte, onde ele pega um punhado e desenvolve o espírito. E junto com isso ele tem o princípio universal, e é justamente a fluido universal. E através do fluido, do princípio universal, ele vai desenvolver a matéria. Junto com a matéria, e ele vai colocar a matéria solta também, né? Ele vai deixar a matéria solta para ser manipulada pelo espírito. É através da manipulação da matéria que o espírito consegue se desenvolver. Por isso que nós precisamos passar pelas experiências materiais, para que nós, com a interferência, com a interação espírito-matéria, vivendo um corpo material, é assim que nós vamos chegar a Deus, através da transformação da matéria. E volto a falar, a gente não está falando somente da matéria grosseira, a gente está falando da possibilidade que o espírito tem de criar coisas cósmicas, desenvolver criações que fogem à nossa possibilidade, tal como os espíritos nos disseram. Os espíritos se valem do fluido universal, junto com a matéria, para desenvolver uma infinidade de coisas que a gente conhece a mínima parte. Então é a dinâmica que operacionaliza o universo, que faz o universo ser como ele é.
E aí vamos falar agora um pouco sobre a origem, né? Qual é a origem dos espíritos? Dentro de toda essa lógica que Deus desenvolveu para que as suas criaturas sejam as responsáveis por operacionalizar todos os trabalhos, porque se não fosse dessa forma, não haveria necessidade de Deus criar os espíritos. Se ele tivesse que fazer tudo, correto? Se Deus tivesse que desenvolver todas as coisas, precisaria dos espíritos para quê? Só para dar trabalho? Para ficar um brigando com o outro? Não, ele desenvolve os espíritos justamente para dar a eles a possibilidade de transformar e de criar as coisas sob a sua vontade. Qual a origem dos espíritos? Então vamos ver. Os espíritos, a pergunta 78 do livro dos espíritos. Os espíritos tiveram princípio ou existem de toda a eternidade como Deus? Os espíritos respondem: se os espíritos não tivessem tido princípio, seriam iguais a Deus. Mas, pelo contrário, são sua criação, submetidos à sua vontade. Deus existe de toda a eternidade, e isso é incontestável. Mas, quando e como ele criou, como ele nos criou, não o sabemos. Isto é um mistério. Por quê? Porque os espíritos não sabem como é que Deus cria os espíritos. Porque simplesmente quando ele nasce sem inteligência, sem capacidade de discernir, de entender como é que Deus cria as coisas. Ele nasce, simplesmente brota. E permanece um período em processo de desenvolvimento. Primeiro, desenvolvimento sensorial, depois desenvolvimento orgânico, depois desenvolvimento instintivo, depois desenvolvimento de consciência, depois desenvolvimento de inteligência, e assim ele vai num processo evolutivo até alcançar a sua angelitude. Mas nunca chegará a Deus. Então, se nunca chegará a Deus, a ser como Deus, ele nunca vai saber como Deus criou. Tá certo? Podes dizer que não tivemos princípio, se com isso entendes que Deus, sendo eterno, deve ter criado sem cessar. Mas quando e como cada um de nós foi feito, eu te repito, ninguém sabe. Isso é mistério. Ou seja, imagine que a gente deva ter aqui espíritos entre nós quase eternos, porque se Deus sempre existiu, né? Se Deus sempre existiu, nós não somos eternos, nós somos imortais, ou seja, uma vez que somos criados, nós não mais teremos fim, porém temos início, temos começo. Correto? Pergunta 81. Os espíritos se formam espontaneamente ou procedem uns dos outros? Deus os criou, como a todas as outras criaturas, pela sua vontade. Mas repito ainda uma vez que a sua origem é um mistério. Então os espíritos não sabem sequer responder se os espíritos se duplicam, mas existe uma impossibilidade de se duplicarem porque cada espírito guarda a sua individualidade. Correto? Então o espírito não tem a possibilidade de ser criador. E se ele se dividisse, por exemplo, ele pegasse um pedaço dele e transformasse em outro espírito, ele estaria criando tal como Deus. E ele não tem essa possibilidade. Nós espíritos não temos essa possibilidade. A nossa possibilidade é apenas de manipulação da matéria e empregar a nossa inteligência nesta manipulação da matéria com o fluido universal. É esta a nossa potencialidade, e nós fazemos isso de formas infinitas, com inúmeras possibilidades, com inúmeras potências que nós, à medida que vamos evoluindo, vamos desenvolvendo. Tá? Então esta é uma parte importante da gente entender que a nossa origem é desconhecida. Não podemos afirmar nada a esse respeito. Os espíritos terão fim? Compreende-se que o princípio de que eles emanam seja eterno. Ou seja, o início deles é algo eterno, mas o que perguntamos é se a sua individualidade terá um termo. E se, num dado tempo mais ou menos longo, o elemento de que são formados não se desagregará e não retornará à massa de que saiu, como acontece com os corpos materiais. É difícil compreender, aqui é a síntese da matéria. É difícil compreender que uma coisa que teve começo não tenha fim. É a lógica da matéria.
Por quê? Porque nós entendemos as coisas em ciclos. Nós nunca vivenciamos nada que tenha vida eterna. Tudo que nós vemos perece um dia. Tudo perece, mas nada é constante. Tudo se transforma. Então é difícil para o ser humano compreender que uma coisa que teve começo não tenha fim. E aí os espíritos respondem da seguinte forma: há muitas coisas que não compreendeis, porque vossa inteligência é limitada. Olha o tapa que ele dá no pescoço da Kardec. Kardec não, de todos nós, né? Mas isso não é razão para as repelirdes, para deixá-las para lá ou para esquecer. O filho não compreende tudo o que o pai compreende, nem o ignorante tudo o que o sábio compreende. Nós te dizemos que a existência dos espíritos não tem fim. É tudo quanto podemos dizer por enquanto. E só. Não é? Mas, além disso aqui, a existência dos espíritos não tem fim. É tudo quanto podemos dizer por enquanto. Por enquanto. Importante deixar isso aqui gravado. Por que por enquanto? Porque num processo de aprendizado, como ele já deixou a pista aqui, o ignorante, tudo que o sábio compreende, né? Ele não compreende tudo que o sábio compreende. Então, com o passar do tempo, chegará o momento em que compreenderemos, mas ainda não é a hora. Esse é o grande entendimento, ou seja, para nós basta no momento saber que os espíritos eles não vão ter um fim, porque conforme o próprio Kardec colocou, existe essa dificuldade de compreender que algo não tenha fim. Por que a gente não compreende? Pela nossa visão restrita da matéria e da matéria que nós conhecemos, que é essa matéria que o corpo que a gente tem hoje, o meu corpo, o corpo de qualquer pessoa, ele já foi esse mesmo material, já foi utilizado inúmeras vezes ao longo de toda a existência da Terra. Esse corpo já foi corpo de outra pessoa, já foi rocha, já foi folha, já foi pássaro, já foi tudo. Por quê? Porque são os mesmos materiais sendo constantemente transformados. Constantemente sendo transformados. Então, o que é meu corpo hoje já foi corpo de outra pessoa, que vai ser corpo de outra pessoa, e por aí vai. Vai ser consumido por um grupo de como é que diz? Micro-organismos, e aí eles vão devolver uma terra fértil. Esta terra fértil vai servir para formar novos elementos, ele vai ser utilizado em alimentos, esses alimentos vão ser ingeridos por outras pessoas, vai haver essa transformação. Então é um processo de reciclagem. Nós somos seres reciclados, corpos reciclados. Não existe nada novo aqui. É tudo constantemente renovado, tudo reciclado. E assim, essa parte, né, para nós é importante entender, né, que os espíritos são seres devotados à imortalidade, ao não ter fim, apesar de ter origem, de ter início, né? E assim a gente encerra essa parte preliminar falando sobre os espíritos, a natureza do que é o espírito. Nós não entramos aqui no aspecto da comunicabilidade, dos níveis, nada disso. Nós falamos apenas da origem, o que é espírito. E aí nós descobrimos, né, nós aprendemos que os espíritos são a potência inteligente, a criação inteligente do universo. O espírito interage com a matéria por intermédio do fluido universal, que dá dinamismo a essa matéria, e através desse dinamismo, todas as coisas, inclusive as quase infinitas que a gente não conhece, são desenvolvidas e são criadas por manipulação do espírito. E quando falamos de todas as coisas, estamos falando inclusive de planetas.
Os planetas são construções feitas pelos espíritos, não são criações diretas de Deus. A inteligência universal, ela é latente, ela está em tudo, mas Deus não opera constantemente nas coisas. Deus é como se fosse uma dinâmica, é a lógica do universo. Deus é a existência do universo, mas ele não é atemporal, é algo grandioso. Enquanto os espíritos são os operários da obra de Deus. Então, o espírito é justamente aquela inteligência. Foi o que Deus criou para ser os seus transformadores, os seus grandes geradores de vida, geradores de construções, os renovadores. Então, por trás de tudo que acontece no universo, existe a presença dessa trindade universal, que é Deus, Espírito e Matéria, sendo interligada a matéria e o Espírito por intermédio do fluido universal. Tá bom? Então, esse é o nosso entendimento de hoje acerca do tema de espíritos. Em breve nós vamos estar falando sobre outros assuntos, nós vamos estar falando sobre os níveis, a evolução dos espíritos, vamos falar sobre a diferença entre espírito e alma, vamos falar sobre diversas outras coisas, mas a princípio a gente está aqui contextualizando o espírito propriamente dito. Então vamos encerrar o nosso momento aqui, agradecendo ao nosso Mestre Jesus por nos conceder esse espaço, por nos conceder essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, conversando sobre o espírito, que somos nós, seres conscientes, seres inteligentes, em processo evolutivo, para sermos, tal como o nosso desígnio, sermos justamente a inteligência operativa do nosso universo. E com este sentimento de gratidão, vamos encerrando o nosso momento de hoje, agradecendo a Deus, aos espíritos que nos acompanharam, que nos auxiliaram nesse momento de estudo. Que assim seja e assim é. Assim seja, Léo. Boa noite. Boa noite para você.